Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Deuses Fake, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 10: A idolatria diante de Deus. A resistência à idolatria. Segundo Crônicas 19, 1-3. Introdução. A cantora baiana Cláudia Leite passou a ser investigada pelo Ministério Público da Bahia após expressar sua fé cristã durante um show em Salvador. Ela alterou a letra da canção Caranguejo, substituindo a referência a Iemanjá por Eu Canto Meu Rei Iexua. O episódio evidencia a dinâmica da cultura e da arte, que está sempre em transformação. Artistas revisitam raízes, mudam convicções e provocam debates, mas isso revela também a impossibilidade de neutralidade. Quando símbolos religiosos são alterados, o que antes era visto como diálogo pode ser interpretado como confronto. A artista que antes era parceira cultural passa a ser percebida como ameaça. Essa tensão entre fé e idolatria também está presente na história de Josafá, rei de Judá. Seu relato, mais detalhado em Crônicas do que em Reis, revela o contraste entre eles. Enquanto Acabe representa a idolatria e a infidelidade, Josafá é destacado por sua fidelidade diante das crises. O cronista se preocupa em mostrar como Josafá, apesar dos desafios, respondeu com mais firmeza que outros reis, tornando-se exemplo positivo na luta contra a idolatria. Josafá também é comparado a seu pai Asa. Ambos passaram por bênçãos e provações. Asa terminou mal seu reinado, mas Josafá mostrou maior fidelidade. Após a primeira batalha vencida com a ajuda de Deus, o texto insere uma avaliação teológica que mostra o juízo e a graça de Deus diante da idolatria do povo. Assim, o tema do texto é o confronto da idolatria na cidade de Deus. Em Israel, o profeta Elias clamava contra Baal, em meio a uma nação corrompida. Em Judá, após a queda espiritual de Asa, Josafá representa uma nova esperança de renovação. No entanto, ele também enfrentaria pressões e tentações ligadas à idolatria. A grande pergunta é: como Deus confronta a idolatria entre o seu povo? O texto nos dá 3 respostas. 1. A paz de Deus. Versículo 1. Quando o povo é fiel, Deus estabelece paz. 2. A ira de Deus. Versículo 2. Quando o povo se desvia, ele disciplina.
3. A graça de Deus. Versículo 3. Mesmo em sua ira, ele oferece restauração. O confronto da idolatria não é só julgamento, mas chamado ao arrependimento. A história de Josafá nos ensina como permanecer fiéis a Deus em meio a uma cultura idólatra. Tópico 1. Deus confrontou a idolatria no meio do seu povo com sua paz. Versículo 1. O versículo parece apenas relatar o retorno de Josafá a Jerusalém após a batalha, mas seu significado é mais profundo quando contrastado com o destino de Acabe. O rei de Israel, conforme profetizado por Micaías, não voltou em paz, morreu em combate, vítima de idolatria e de juízo divino. Josafá, em contraste, voltou de Shalom para Jerusalém. A palavra Shalom não indica apenas ausência de guerra, mas plenitude, segurança e florescimento. O estado ideal da vida sob a bênção de Deus. Josafá não apenas sobreviveu, mas foi conduzido em paz ao palácio da cidade santa. Isso revela que, mesmo em meio à insensatez, Deus pode restaurar e conduzir seu povo de volta à comunhão. A mensagem do cronista, escrita para um povo pós-exílico, é clara. A idolatria leva à destruição, mas Deus oferece restauração e paz verdadeira no lugar da aliança. Essa promessa se cumpre plenamente em Cristo, que declarou: deixo-vos a minha paz. João 14, 27. Sua paz não é circunstancial, mas segura, profunda e eterna. A idolatria sempre conduz ao desespero. Somente o Senhor concede verdadeira paz. Onde buscamos nossa segurança? Em Cristo temos a paz que restaura e conduz de volta ao propósito original de Deus. Tópico 2. Deus confrontou a idolatria com sua ira. Versículo 2. Talvez Josafá pensasse que sua paz indicava aprovação divina, mas logo é confrontado pela palavra do Senhor. Como ocorre nos livros históricos, o texto expõe seu erro. Sua segurança não era mérito próprio, mas fruto da misericórdia divina. O mensageiro da repreensão é Jeú, filho de Anani, o mesmo profeta que confrontou Baasa e cujo pai havia repreendido Asa, pai de Josafá. Essa continuidade mostra um padrão. Deus enviava profetas para corrigir alianças erradas com inimigos do Senhor. A acusação contra Josafá difere da feita a Asa. Asa foi condenado por confiar em reis estrangeiros, enquanto Josafá
é repreendido por ajudar os perversos e amar os que odeiam o Senhor, segundo Crônicas 19, 2. O verbo ajudar, lazor, laazor, em Crônicas, está ligado ao socorro divino. Apenas Deus é verdadeiro auxílio. Josafá não só buscou ajuda fora, mas ofereceu apoio aos inimigos de Deus. Jeú também o acusa de amar os que odeiam o Senhor. No Antigo Testamento, esse termo expressa aliança formal, não mero afeto. Josafá firmou o compromisso com quem rejeita o Senhor. O texto descreve Acabe como perverso, inimigo de Deus. A devoção de Acabe a Baal o tornava odioso aos olhos do Senhor. Por isso a ira de Deus se acende contra Josafá. Não é possível manter amizade com os inimigos de Deus e permanecer fiel a Ele. O que aprendemos? A boa notícia em Crônicas é que Deus confronta a idolatria com sua ira. Isso pode soar estranho, mas sua ira é expressão de sua santidade. Deus estava preservando a linhagem de Davi, corrigindo o próprio rei para proteger o povo da corrupção. Asa foi repreendido por depender de alianças humanas. Josafá, por firmar laço com os inimigos do Senhor. As consequências se estenderiam além dele. Seu filho, Jeorão, casou-se com Atalia, filha de Acabe, e seu reinado seria marcado por idolatria e juízo. A ira divina advertia Josafá para que não aprofundasse essa aliança maligna. E quanto a nós, como enxergamos nossas alianças e parcerias com quem não teme ao Senhor? Relativizamos? Chamamos de pessoas boas os que rejeitam a Deus? Paulo foi claro em 2 aos Coríntios, capítulo 6, 14 a 16. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Josafá iniciou a reforma expulsando os ídolos pela porta, mas os trouxe de volta pela janela com suas alianças. O texto trata do combate à idolatria, luta que continua até hoje. Em quem confiamos? Quem nos influencia? Ajudamos a cidade dos homens em detrimento do reino de Deus? A ira do Senhor não é arbitrária, mas corretiva. Ela nos chama de volta à fidelidade. Quando Deus nos confronta, é para nos despertar e nos conduzir a uma decisão: permanecer leais a Ele ou afundar em alianças que levam à destruição. Tópico 3. Deus confrontou a idolatria com sua graça. Versículo 3. Jeú conclui sua mensagem a Josafá com uma verdade central em Crônicas: o caminho de volta a Deus está sempre aberto.
Apesar da aliança com Acabe, a graça divina não se afastou dele. Essa graça se manifesta externamente com a remoção dos postes de Azerá e internamente com a busca sincera pelo Senhor. Verbo repetido 5 vezes na narrativa. Josafá não foi um rei perfeito, mas foi um rei que enfrentou a idolatria e cultivou a terra segundo os propósitos de Deus. O termo bom remete à criação, sugerindo que seus atos restauravam a ordem divina. Como nas cartas às igrejas em Apocalipse, Deus corrige, mas também consola. A ira divina nunca vem desacompanhada da graça. Josafá foi moldado por essa correção. E nós, quando confrontados, deixamos nossos ídolos ou endurecemos o coração? A esperança. A graça de Cristo ainda nos convida ao arrependimento, restauração e comunhão com Deus. Conclusão. Devemos evitar uma leitura moralista da Escritura. A Bíblia não visa exaltar heróis humanos, mas revelar a ação soberana de Deus. Josafá, apesar de momentos de fidelidade, já é confrontado após sua primeira vitória. Ele não é o herói, mas o instrumento. O verdadeiro protagonista é Deus, que age na história para renovar seu povo por meio do seu ungido. Essa era a esperança dos que voltavam do exílio. A boa notícia em Crônicas é que Deus continua renovando seu povo com os mesmos instrumentos: sua paz, sua ira e sua graça. Agora, essa renovação se dá em Cristo, o Filho de Davi perfeito. Nele vemos o confronto final com a idolatria. Cristo é o verdadeiro Rei da cidade de Deus, que liberta e conduz seu povo à adoração e ao reino eterno. Assim, o Antigo Testamento nos conduz a Cristo. Em cada página, não apenas lemos sobre reis e alianças, mas enxergamos a obra redentora do verdadeiro Rei e a esperança definitiva do povo de Deus. A aplicação. Podemos concluir com 3 aplicações práticas. Primeiro, não confunda segurança com aprovação divina. Josafá voltou em paz, mas suas escolhas estavam erradas. Deus o poupou, mas também o confrontou. Estar de pé após mais decisões não significa aprovação. A verdadeira segurança está na obediência. Segundo, não tente aliar a cidade de Deus com a dos homens. Josafá ajudou quem odiava o Senhor, e isso trouxe juízo. Não podemos servir a Deus e ao mundo. A fidelidade exige separação espiritual, sem compromissos com os ídolos da cultura. Terceiro, não ignore o chamado da graça. Deus confrontou Josafá,
mas também reconheceu sua busca sincera. A correção divina é para renovar, não destruir. Quando corrigidos, devemos nos render com arrependimento sincero. A graça ainda está aberta para quem volta ao Senhor. Concluímos a leitura da lição 10, a idolatria diante de Deus, a resistência à idolatria, segundo Crônicas 19, 1-3. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.